E esse período de chuva também requer atenção no trânsito, em casa ou em qualquer lugar que você esteja, para evitar os riscos que, infelizmente, podem acontecer junto com as chuvas. Eu vou trazer informações com a Micaela Ramos. Ela está aqui, vai falar com a gente direto do Corpo de Bombeiros. E vai trazer mais informações a respeito do que é arriscado nesse período e que exige de nós, de você que está em casa, você que está nos acompanhando, também uma atenção redobrada. Micaela, bom dia para você. Oi, Joelson, bom dia a você e a todos que acompanham ao Jornal do Piauí. É verdade, viu, Joelson, esse período que é registrado uma chuva intensa requer ainda mais atenção de todos, especialmente dos condutores de veículos que acabam transitando nas ruas durante a chuva. Fato é que, Joelson, durante a manhã, enquanto eu e o repórter cinematográfico Francisco Cardoso estávamos percorrendo as ruas de Teresina, especificamente da Zona Leste, a gente acabou flagrando um carro alto, inclusive quase uma caminhonete que ficou quase que submersa ali pelas águas. A água, ela estava dando pouco acima da altura do meio da roda. E aí é importante a gente buscar orientações e dicas, né, para as pessoas que se arriscam a sair nas chuvas. Então, ninguém melhor para conversar com a gente do que a Tenente Coronel Nájira Nunes, do Corpo de Bombeiros do Piauí. Coronel, muito bom dia, obrigada por receber nossas equipes. Coronel, em um caso como esse, em que um carro acaba registrando que entra ali numa rua e a água da chuva está acima do pneu, né? O que é recomendado fazer? Bom dia. Bom dia. Bom, o ideal é que a pessoa não se arrisque, pare onde ele está e não adentre nessa rua que está alagada, que está com um volume de água superior, que ele não consegue ver, inclusive o que tem ali naquela rua. De repente tem algum buraco e ele não está conseguindo visualizar. Então o ideal é ele não entrar, porque não é só a questão da correnteza, mas também dos perigos que ele não consegue identificar por estarem submersos, né? Questão de buracos, bueiros, bocas de lobo. E se ele tiver condições, né, se já não tiver dentro da correnteza, tiver condições, evacuar o local, né, evacuar o carro imediatamente enquanto ainda está em segurança. Se não tem mais condições, já está com o carro dentro da correnteza, a água já elevou bastante e ele não tem mais condições de abrir a porta e evacuar desse local, permaneça dentro do veículo e ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Porque se ele for se arriscar a sair do veículo, ele pode ser também carregado pela correnteza, né? Como eu disse, pode cair em algum bueiro, em alguma boca de lobo. Às vezes a pessoa até diz assim, mas eu conheço essa minha rua, né? Como a gente já tem visto em algumas ocasiões, a pessoa arrisca passar, nem está tão alto assim o volume da água, mas a pessoa acaba desequilibrando, escorrega e a correnteza da água leva. Então o ideal é não se arriscar nessa água que está com uma certa correnteza, que está com um certo volume de água. Não se arrisque, espere em local seguro, espera o volume das águas baixar. Se você está dentro do carro, como eu disse, ligue imediatamente para o 93, baixe os vidros do carro, porque quando a água começa a subir, dá pane elétrica no carro e depois você não consegue mais abrir o vidro do carro, o que dificulta o seu socorro, dificulta a sua evacuação numa emergência, né? Dificulta, inclusive, de abrir a porta do carro quando o volume da água já está mais acima. Então, por isso a importância de deixar o vidro aberto quando você notar que o volume da água está subindo. Coronel, e quais são as principais dicas para os condutores, tanto de carros como de motos, além deste aspecto que nós acabamos de mencionar? Viu que começou a chover? Para num local seguro, e esse local seguro não é debaixo de árvores e nem de estruturas instáveis que possam vir a cair, né? Como sinais, toldos, outdoors, e também não é em postos de combustíveis, porque a gente já viu que algumas estruturas de combustível, elas caem quando está ventando muito, vento muito forte, a chuva forte. Então estaciona no local seguro e fica abrigado dentro do carro. Lógico que esse local seguro não é a área de alagamento. Nós já conhecemos os locais, as ruas que costumam alagar. Então não estacione nesse lugar. Estacione em um local seguro e espere o nível das águas baixar. De preferência, se você está vendo, como hoje, a chuva foi no horário em que as pessoas estavam se preparando para sair para o seu
trabalho, deixar as crianças no colégio, viu que estava chovendo, espere em casa, avisa no trabalho que vai se atrasar, porque o ideal, o correto é você preservar a sua integridade física, é preservar o seu patrimônio, que é o seu veículo. Então espere em casa, espere no seu local de trabalho até o volume das águas baixarem. Inclusive, Coronel, sobre este assunto nós temos uma pergunta do estúdio do nosso apresentador Joelson Jordani. Pois não, Joelson? Bom, Micaela, eu queria agradecer a você. Bom, é o seguinte, a respeito das residências, das casas, as pessoas, às vezes maiores problemas com as casas, ou os alagamentos, eventualmente, e árvores do entorno, árvores mais altas, que estão sob risco, eventualmente, em função da força do vento. Que tipo de providência se pode tomar em relação às árvores que oferecem risco às moradias e que estão, eventualmente, fora do terreno dessas residências? Perfeito. Coronel, sobre as pessoas que estão em residências nos momentos em que acontecem essas chuvas fortes, o que é que elas podem fazer, principalmente no que diz respeito às árvores que estejam fora do terreno das residências e que podem ofertar algum tipo de risco? Bom, quando elas estão abrigadas dentro de casa, que é o correto, né, é o mais seguro, ficar na sua residência, desligar todos os eletrodomésticos, não utilizar nenhum eletrodoméstico ligado à rede elétrica, porque você pode estar sofrendo uma eletrocução por causa das descargas atmosféricas, né, os conhecidos raios, relâmpagos. Então é não utilizar, principalmente celular ligado à rede elétrica. Sem ele estar carregando, tudo bem, não tem problema algum. Desligar todos os eletrodomésticos e ficar dentro da sua residência com janelas e portas fechadas. Calçado, logicamente, porque se cair algum raio na redondeza, se você estiver descalço, pode estar correndo o risco de sofrer alguma eletrocução. Então, calçadinho com calçados do solado de borracha. As árvores, você deve se preocupar com a poda e o corte dessas árvores antes da chuva, né? Por prevenção, por precaução, isso deve ser feito bem antes das chuvas. Passou a chuva, você visualizou que tem alguma árvore correndo risco de cair, na iminência de cair. Se ela estiver na iminência de cair ou já tiver caído, pode ligar para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, que o Corpo de Bombeiros ele faz o corte emergencial. Mas o corte preventivo, ele pode ser feito e deve ser feito de forma particular, se for de sua responsabilidade essa árvore, se estiver dentro da sua propriedade, do seu terreno, você deve fazer, mas deve se dirigir antes à SDU da sua região para pegar autorização de poda ou corte dessa árvore, porque às vezes você pode estar incorrendo num crime ambiental, às vezes são árvores centenárias, são árvores que não podem ser cortadas, então tem que pegar essa autorização junto à SDU da sua área. De posse dessa autorização, você contrata um serviço de poda e corte, empresas que fazem esse serviço, pessoas que têm o know-how, porque é um serviço perigoso, que tem que ser feito com cautela para não causar nenhum acidente, não estar caindo para o lado errado, por cima da sua residência, ou na residência do vizinho, ou em cima de algum carro. Então tem que ser com pessoas que têm experiência de fazer esse corte ou poda. Se está em via pública, é de responsabilidade das SDUs da sua área, então procure a SDU da sua área também, exatamente para avisar do risco dessa árvore que está em via pública que você visualizou. Se está tocando na rede elétrica, aí já é com a Equatorial, você tem que entrar em contato com a Equatorial para que a Equatorial possa fazer esse serviço de corte ou poda dessa árvore que está tocando na rede elétrica. Muito obrigada, Tenente Coronel Nájera Nunes, do Corpo de Bombeiros do Piauí, pela esclarecedora entrevista e pelas dicas. Tá então, viu, Joelson? Todas as recomendações para todo mundo poder curtir a chuvinha, esse tempo mais ameno, nublado, que o teresinense gosta e dá valor, de modo seguro, tomando seu bom cafezinho dentro de casa, se possível, e também tomando todas as precauções e medidas de segurança também fora de casa, nas ruas daqui da nossa capital. Por enquanto, são essas as informações, Joelson.